Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Aleloja e sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Vídeo esse que eu vou fazer a modelagem de um componente real, vou fazer as medições aqui com vocês, mostrar como é que eu tô fazendo as medições e vou levar isso para o software de modelagem 3D para fazer de fato a modelagem. Sem muita enrolação, então a modelagem que eu vou fazer é desse componente aqui. Eu vou fazer a montagem também dele numa sequência de vídeos, vou fazer essa peça, vou fazer essa peça também e vou fazer depois a montagem como a gente faz na vida real mesmo, né? No componente real aqui, simplesmente encaixando a peça nele e deixando o mais próximo possível da realidade. E antes de mais nada, né? Sim, eu sou botafoguense, então vai ter provavelmente gente aí me zoando nos comentários, mas faz parte da brincadeira. E o objetivo de hoje então vai ser fazer a modelagem dessa bandeira do Botafogo. O componente então do vídeo de hoje vai ser fazer a base da bandeira, né? Essa parte aqui, que já está até aparecendo na tela aí para vocês. Eu tirei uma foto que aí vai facilitar para a gente ir fazendo as medidas e fazendo as anotações aí na tela, tá bom? E a primeira coisa importante a ser dita é o seguinte: quando você quer pegar uma peça real e e fazer a modelagem 3D dessa peça, daquele componente, você tem diversas alternativas para fazer a modelagem 3D e pegar as medidas daquele componente para de fato passar para o software. Você pode simplesmente fazer as medições, você pode talvez tirar fotos de referência e tentar a partir daquelas fotos fazer as medidas, você pode fazer o escaneamento 3D daquela peça, digitalização 3D. Enfim, aqui no link da descrição eu tenho um vídeo que eu explico todas essas diferentes abordagens de modelagem 3D, você tendo já o componente, você partindo de uma ideia. Então acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, o link vai estar aí na descrição, é só vocês deixarem o seu e-mail que vocês vão ter acesso ao conteúdo exclusivo e o mais importante, gratuito. E o importante a ser dito é que depende muito do objetivo da modelagem para você saber como fazer aquela abordagem. No caso aqui eu quero replicar essa peça, fazer a modelagem 3D desse componente, e o que eu vou fazer então é tirar as medidas usando medidores mesmo, instrumentos de medição. E outra pergunta que pode surgir é: quais instrumentos eu vou utilizar? Depende muito da precisão que você quer ter, ou seja, do quão próximo da realidade você quer fazer a modelagem. Se eu quero fazer uma modelagem aí na casa com uma precisão aí de décimos de milímetros, eu posso estar usando um paquímetro, que eu até tenho aqui, e aí eu posso sair fazendo as medições. Ou então, se você não quer uma precisão tão alta, esse componente aqui eu acredito que ele nem tenha sido feito tanto em série assim, né? Não sei se ele foi feito com uma usinagem 3D, acredito que até não, ele tenha sido feito mesmo na mão, talvez usando aqueles equipamentos de madeira que não são tão precisos. Então você pode talvez precisar só de uma trena, e aí você faz as medições usando a trena normalmente. E o objetivo desse vídeo é justamente mostrar isso para vocês. Vão ter alguns momentos que talvez o paquímetro seja muito melhor para fazer uma medição. Outros momentos a trena vai ser muito mais fácil, então também depende muito da forma que você for medir. Mas isso a gente vai vendo conforme a gente for fazendo na prática. Sem mais enrolação, já vamos começar a tirar as medidas para a gente passar isso para o software. Aí aqui na tela então vocês estão vendo, o meu primeiro objetivo vai ser fazer as medidas básicas dessa peça. A primeira medida que eu vou fazer é dessa largura aqui, e a princípio essa outra largura aqui tende a ser igual. Mas, para ter certeza, eu vou fazer também essa medida. Para a gente fazer a abordagem tanto usando o paquímetro quanto a trena, eu vou começar fazendo a medida usando a trena mesmo. Então, simplesmente, eu vou pegar a trena e fazer essa medição. E aí a trena aqui está aferindo 6,1 centímetros para a primeira largura. E era de se esperar que desse igual, mas está dando aqui 6 centímetros para a outra largura. Então, vamos fazer assim mesmo. Vamos deixar um lado com 6,1 centímetros e o outro lado eu vou colocar 6 centímetros mesmo, porque eu quero que a modelagem seja o mais próximo possível aí da realidade. Bom, agora que eu já tenho então as medidas da base, outra medida importante é pegar as medidas desse ponto aqui de cima, dessas larguras aqui de cima, que são essas outras medidas aqui, essa largura e essa outra largura aqui. Então vamos lá, de novo aqui com a trena, eu vou botar a trena aqui, vou posicionar ela. Um lado está dando 5,1 e do outro está dando 5 centímetros. Também está dando diferença. Os 5 centímetros é no ponto que está com 6. Então realmente tem uma diferença pequena, né, de 1 milímetro ali. Mas aqui está dando então 5 centímetros e aqui 5,1 centímetros. A próxima medida aqui que ela é muito importante é a gente pegar essa altura aqui, ó, desse ponto até a base aqui. E aí com a trena mesmo a gente pode pegar e fazer essa medição, que aqui pela trena
tá dando 1,9, quase 2 centímetros, eu vou botar aqui 1,9 centímetros. Ou então a gente poderia estar usando o paquímetro também, que aí ele facilita. Você simplesmente bota o paquímetro aqui, e aí ele tem aqui toda a escala e você consegue aferir a medida. Eu vou ter um vídeo no canal que eu vou explicar como é que se usa o paquímetro. Se você não sabe, o paquímetro ele dá ali uma precisão muito boa, né? Na casa de... Essa aqui tem uma precisão de 0,02 milímetros, esse paquímetro. Tem paquímetros de 0,05 e assim vai. Mas realmente a Trena, por exemplo, só te dá uma precisão ali de milímetros. Você até consegue ter uma noção de décimo de milímetro, mas é muito pouco. E aí o interessante é que o paquímetro aqui está dando 2,04 centímetros de altura e a Trena está dando ali 1,92, você fica na dúvida. E ainda tem o fato dessa Trena aqui já ser uma Trena antiga. Esse jogo aqui da Trena até faz parte, tá? Ela precisa ter isso mesmo, mas se for uma Trena antiga, isso aqui pode estar desregulado, que eu acredito até que essa aqui esteja, e aí acabou dando um pouco de diferença. Mas se você estiver satisfeito ali com a casa de precisão de milímetros, isso vai atender você também. Como a gente estava fazendo a medida com a Trena, eu vou manter aqui e vou deixar então o 1,9 centímetros, que era o que a gente tinha medido com a Trena a princípio. Você pode ir simplesmente fazendo as medidas e já começar a fazer a modelagem, mas eu particularmente prefiro fazer todas as medidas importantes. Às vezes acontece de esquecer alguma medida, mas aí vai lá e tira, e depois eu parto para a modelagem. E acho que fica mais didático assim também para vocês. A próxima medida então é a gente entender esse chanfro aqui para saber quanto que ele vale. Na verdade, como a gente já pegou essa largura e essa aqui interna, a gente já consegue ter a medida desses chanfros. Eu vou mostrar isso para vocês no software de modelagem 3D depois. Mas, de qualquer forma, a gente precisa saber essa altura aqui, ou seja, essa altura aqui no desenho, para a gente saber onde começa o chanfro, né? Onde começa a fazer ali aquela curvatura. Então vamos de novo aqui com a Trena, eu vou botar aqui até mais na frente para não ter esse problema desse jogo daqui, e vou fazer a medição a partir dos 5 centímetros. E aí tá dando 1,2 centímetros essa medida, então vamos botar aqui no nosso esquema 1,2 centímetros. Última medida que está faltando é saber o diâmetro desse furo aqui e também a profundidade dele. E aí que é interessante, a Trena a gente não vai conseguir medir essa profundidade, não tem como a gente medir porque é um furo muito pequeno e a gente não consegue botar a nossa Trena lá dentro. E aí tem muita gente que não sabe, mas o paquímetro consegue dar pra gente a profundidade. Como? É com essa medição aqui. Você tem essa espécie aqui de eixo, né? Que você consegue simplesmente colocar aqui no furo, você vem descendo com o paquímetro até bater, e aí você tem essa medida aqui, que é a medida que vai estar sendo aferida na escala dele aqui. E aí então eu vou usar o paquímetro para fazer essa medida, e aí está dando 1,55 centímetros de profundidade, e aí eu vou só sinalizar aqui, vou puxar uma seta, vou chamar a profundidade de H e botar aqui 1,55 centímetros. Por fim, falta a gente saber o diâmetro. O diâmetro eu poderia sim pegar a Trena e fazer a medição botando ela aqui, mas o paquímetro também dá isso pra gente. Você pode medir o diâmetro, até o objetivo é mostrar o poder mesmo do paquímetro. O diâmetro você consegue medir com essa parte aqui do paquímetro, onde simplesmente você insere ela aqui e você puxa até bater no diâmetro todo. Você pode tirar essa medida aqui, que de novo está sendo aferida aqui na escala. E aí está dando 7,6 milímetros, ou seja, 0,76 centímetros. Então esse diâmetro aqui vai ter 0,76 centímetros. Beleza, então a princípio a gente tem todas as medidas, a gente já pode partir para a modelagem 3D. Se surgir alguma medida que a gente ainda precise, aí a gente pode voltar e fazer aqui a medição. Estou aqui com o SolidWorks aberto, software que a gente vai fazer a modelagem. Vou vir aqui em Arquivo, Novo, uma nova peça, e podemos dar início à nossa modelagem. Primeira coisa que eu vou fazer é essa base daqui de 6,1 centímetros por 6. E aí então o que eu vou fazer? Eu vou criar um esboço no plano superior, no top plane, que o meu está em inglês aqui, né? E aqui em elementos de esboço eu vou ter a opção aqui, se eu clicar na setinha de retângulo de centro, que aí eu posso clicar aqui no nosso eixo de origem e depois puxar o nosso retângulo aqui
e para poder definir as medidas. E aí a gente garante que o nosso retângulo está centralizado com a origem. Vou dar as medidas, então venho aqui em Smart Dimension, ou dimensão inteligente. Vou começar botando aqui essa com 6,1. O SolidWorks permite que você adicione aqui centímetros, e aí ele vai entender já que você está trabalhando com centímetros. E aqui eu vou colocar 6 centímetros. Beleza, a gente já tem o nosso retângulo, que é praticamente um quadrado, e ele está aqui feito no plano superior. Ainda dentro do esboço, eu posso vir aqui em Inserir, Ressalto Base e Extrusão, ou então aqui em Recursos eu venho em Ressalto Base Extrudado. E aí o que a gente precisa dar para ele é essa primeira medida, ou seja, qual é essa altura da extrusão que você quer fazer. No caso, a gente vai começar fazendo com 1,2 centímetros. Então, aqui na distância do ressalto base eu escrevo 1,2 centímetros e posso dar Enter, que ele já vai fazer aqui a nossa primeira parte. Para fazer o restante da peça, a gente tem diversas abordagens. Para ser um pouquinho mais difícil e mostrar um recurso que é um pouquinho mais avançado, eu vou fazer uma abordagem diferente, e aí vocês vão ver que existem diversas formas de você fazer a modelagem desse componente, e aí cabe a você decidir qual a forma que você prefere fazer, e também, claro, você tem que ter o senso crítico de entender qual o melhor caminho de você seguir, o caminho mais otimizado. Nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte: a gente sabe muito bem que esse plano aqui, ó, onde ele tem 5,1 por 5, ele vai estar a uma distância, que é essa distância aqui, ó, vamos puxar a seta para cá, vai ter 1,9 centímetros, que é essa altura toda aqui, menos 1,2 centímetros, que é essa outra altura aqui que a gente já tinha medido. Ou seja, ele vai estar a um plano que está a 0,7 centímetros de diferença do plano onde a gente parou até agora. Para ficar mais claro, vamos vir aqui em Inserir, Geometria de Referência, Plano. E aí a gente clicando nesse plano aqui, a gente já pode criar aqui um plano que esteja a exatamente 0,7 centímetros, a gente digita ali, e ele já está criando um plano a uma distância de 0,7 centímetros. Posso dar o OK. E aí por que eu fiz isso? Agora eu posso fazer um esboço nesse plano, então eu clico no plano e venho aqui em Esboço. Eu posso apertar Ctrl 8 para ficar de frente, né, normal àquele plano. E de novo a gente já tem a nossa origem aqui. Então eu posso de novo vir com o retângulo de centro, criar o retângulo e adicionar as medidas. A gente sabe que nesse ponto aqui onde tinha dado 6,1, aqui vai ter 5,1 centímetros. E essa largura aqui vai ter 5 centímetros. E aí eu estou com o esboço criado aqui e eu vou poder usar o comando de Loft para fazer o restante da peça. Ou seja, eu venho em Inserir, Ressalto Base, Loft, ou eu venho aqui em Recursos e tenho aqui Ressalto Base, Loft. E aí eu preciso dar dois perfis para o qual o software vai tentar juntar os dois componentes. Então eu clico nesse primeiro perfil e eu posso clicar nessa face que automaticamente ele já vai mostrar para a gente uma ideia de como é que vai estar a modelagem. E aí você tem umas observações aqui de juntar os resultados, essa opção aqui selecionada, que automaticamente ele vai fazer esse loft e vai juntar com a peça que você já tinha feito antes. Por exemplo, se eu não ativar esse de juntar os resultados, ele vai ter criado aqui duas peças separadas. Olha só, tem a base e tem também o loft que a gente acabou de criar. Se eu vier aqui e editar recurso e selecionar aqui para juntar de fato, aí você vai ver que ele já tem uma peça unida. Ele juntou os dois componentes e então ele tem uma só peça ali. Beleza, nossa modelagem está quase completa. Eu posso aqui ocultar o nosso plano que a gente criou e vou criar um esboço aqui nesse plano superior. Então basta eu clicar no plano, abre essa caixinha aqui, eu posso clicar em esboço, aperto de novo Ctrl 8, que eu fico de frente para o esboço, e agora a gente pode criar esse furo de diâmetro 0,76 e profundidade de 1,55. Então eu vou criar um círculo centralizado aqui com a origem, isso é muito importante. Então eu clico na origem e arrasto, venho aqui em dimensão inteligente, adiciono aqui diâmetro de 0,76 centímetros e agora a gente já tem ali o nosso esboço criado. Posso vir aqui em Inserir,
corte e extrusão, ou em recursos, corte e extrusão, que aí ele já vai fazer uma demonstração aqui de como é que vai ser o furo, mas a gente só quer um furo de 1,55 centímetros. Você vê que o furo vai ser quase até lá embaixo, mas é isso mesmo que a gente quer. Posso dar o OK e a gente tem o nosso furo criado. Aqui ele está parecendo um furo, né, que estão com várias retas, mas isso é porque eu tenho aqui nas opções, eu posso otimizar a forma de visualizar e aí não pesa tanto a placa de vídeo, né? E aí para mudar isso, né, para não ficar parecendo que o furo eu fiz errado, vamos colocar aqui em opções, você vem em propriedades do documento, qualidade da imagem, e aí você está vendo aqui que ela está com uma qualidade muito baixa, e ele até faz uma simulação aqui de como é que vai ficar o círculo. Se a gente vier aumentando isso, aí ele já fica com um círculo mais perfeito, só que em compensação vai exigir mais da sua placa de vídeo. Se você tem uma placa de vídeo que não é tão boa, você pode deixar mais baixo, que fica mais fácil de você trabalhar e o computador vai travar menos. Como eu quero mostrar para vocês um círculo mais perfeito, eu vou deixar uma qualidade aqui maior, vou dar o OK, e aí ele já de fato mostra o círculo mais bem feito. Eu posso então agora conferir algumas medidas, eu venho aqui em avaliar, medida, posso ver, de fato aqui está com 5,1, posso deletar agora essa aresta, essa aqui está com 5 centímetros, essa base está com 6,1 por 6 centímetros, e aí você pode vir conferindo as medidas simplesmente clicando nas arestas, ou por exemplo, a diferença entre dois planos aqui, ele mostra e aparece aqui, distância normal de 1,9 centímetros, que era o que a gente tinha definido mesmo, então tá tudo certo a modelagem. Agora então posso vir aqui, salvar o componente, seleciono a pasta de interesse, vou colocar aqui base da bandeira, vou salvar e a gente tem o nosso componente criado corretamente. Tá aparecendo aí na tela agora uma renderização que eu fiz. Eu não vou entrar em detalhes como fazer essa renderização, mas se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando como é que pode ser feita uma renderização para deixar mais realista. E aí a gente conseguiu então fazer a modelagem corretamente desse componente. Próximo vídeo eu vou fazer a modelagem aqui da haste da bandeira, esse componente aqui. E aí vou poder fazer a modelagem junto com vocês, tá bom? De novo, tirando as medidas, vocês vão ver que algumas medidas eu vou precisar usar o paquímetro, outra talvez seja melhor usar a trena, e assim a gente vai vendo as diferentes abordagens de fazer uma modelagem 3D de um componente real, no caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês viram, eu fiz uma abordagem um pouquinho diferente, usei o comando de Loft. Você poderia ter feito a modelagem por outras formas, não sei, se bobear até seria mais rápido do que a minha, mas justamente o objetivo do vídeo é esse, mostrar que existem diversos caminhos. Claro que existe um caminho mais otimizado, mas tentar abrir um pouco mais a mente de vocês com relação a todas essas possibilidades. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, por favor. Deixem os comentários também com ideias de vídeos, ideias de modelagem que eu possa fazer, não necessariamente só de componentes reais, quem sabe um desenho técnico que você me mande, ou alguma coisa assim. E obrigado, até o próximo vídeo, onde eu já vou vir com a modelagem desse outro componente. Abraço e até o próximo vídeo.